Meus caros irmãos, irmãs e demais telespectadores, a minha saudação muito fraterna inicialmente. Hoje vamos estudar mais uma importante lição, dentre outras tantas que já temos estudado, Destarte, de autoria do ilustre culto pastor Eliezer Correia de Souza, e que tem como título Balaão, perigos de uma liderança sem integridade. Esta lição tem os seguintes objetivos. Inicialmente, conhecer a história de Balaão, que, embora tenha abençoado ao povo de Israel por ordem do Senhor, não foi exemplo de fidelidade. E dentro desta trajetória de estudo, vamos perceber que todas as vezes que Balaão é citado no Novo Testamento, aparece, infelizmente, como exemplo negativo a não ser imitado. Por isso que o resultado vem na prática. A história de Balaão nos ensina que lidar com o sagrado, com as coisas de Deus, implica em integridade de caráter. Você concorda? Vamos ao estudo. O texto áureo escolhido foi o versículo de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, que leio. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Introduzimos esta lição com a seguinte história. Balaão é um personagem enigmático e controverso. Quem é Balaão na história bíblica? Quais os ensinos que podemos aprender com a história desse homem, que é sempre visto como um mau exemplo no uso dos dons e de má influência na liderança? Balaão era Petor, na Mesopotâmia, perto do rio Eufrates. Está registrado lá no livro de Números, capítulo 22, versículo 5. Seus poderes sobrenaturais eram altamente estimados pelos moabitas e pelos midianitas, a ponto de Balaque, rei dos moabitas, dar a ele alto crédito, dizendo, abro aspas, sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Como eu repeti, está lá no livro de Números, capítulo 22, versículo 6. Balaão não pertencia ao povo escolhido de Deus. Mas assim como Jetro, sogro de Moisés, aparece tendo certo conhecimento de Deus. Balaão era um legítimo profeta de Deus ou meramente um adivinho em cuja boca o Senhor colocou suas palavras? O texto bíblico revela que ele tinha certa comunhão com Deus. Procure conferir lá no livro de Números, capítulo 22, versículos de 8 a 12. Sabia algo da justiça divina e algo sobre a vida além túmulo, conforme a gente encontra no livro de Números, capítulo 23, versículo 10. Ouvia os ditos de Deus, via a visão do Todo-Poderoso, Números 24, 4, e não falaria o que Deus não lhe dissesse, Números capítulo 22, versículo 18. Por outro lado, parece que, às vezes, buscava agouros ou sinais a respeito do futuro, conforme encontramos no livro de Números, capítulo 24, versículo 1. Daí se infere que tinha dom de profecia. Contudo,
Seu conhecimento de Deus estava obscurecido, em certa medida, pelos conceitos pagãos. O fato é que ele possuía um dom de profecia e nos fornece o primeiro grande ensino de nossa lição. É possível alguém ter dons e talentos legítimos e não ter caráter. Dons não formam o caráter de ninguém. Pelo contrário, o uso dos dons revela o verdadeiro caráter da pessoa. Descobrimos na história de Balaão que a falta de integridade produz na vida de alguém, entretanto, podemos aprender mais algumas lições preciosas. Por isso, vamos aos destaques. Ponto número 1. Há sempre a tentação de querer conformar a vontade de Deus com a nossa vontade, não é mesmo? Veja lá no livro de Números, capítulo 22, versículos de 18 a 20. No princípio, Balaão se nega a ir com a comitiva que Balaque, rei dos Moabitas, havia enviado para contratar seus serviços. Porém, quando Balaque envia uma segunda comitiva com mais importantes personalidades de seu reino, o profeta de aluguel fica balançado. Ele sabia qual era a vontade de Deus. O Senhor já havia dito que ele não deveria ir. Confira lá no livro de Números, capítulo 22, versículo 13. Mesmo assim, ele vai perguntar novamente para Deus, conforme registro em Números, capítulo 22, versículo 19. Deus mudou de ideia ao permitir que Balaão acompanhasse a segunda delegação moabita, quando o havia advertido que não fosse com a primeira? Depois arrependeu-se Deus de haver dado permissão e por isso enviou o anjo para detê-lo. A resposta encontra-se em Número capítulo 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Entendemos aqui que não era a vontade diretiva de Deus que Balaão fosse com eles, mas tão somente sua vontade permissiva, provavelmente para demonstrar a Balaque o caráter singular de Israel e o poder divino para frustrar toda a maldição contra o povo de Deus. Balaão foi repreendido, porque interpretou a permissão divina de ir com os príncipes como se fosse permissão para amaldiçoar a Israel. Ele foi motivado pelo dinheiro de Balaque. Deus não se contradiz, mas expõe o desejo do coração humano. Muitas pessoas maquiam suas motivações, dizendo estar fazendo a vontade de Deus, quando de fato estão buscando seus próprios interesses. Vamos aplicar isso em nossa vida pessoal. Será que muitas vezes não oramos insistentemente para fazer Deus mudar de ideia, quando Ele já nos disse um não? Será que temos mudado a oração dizendo, abro aspas, faça-se a minha vontade, assim na terra como no céu, fecho aspas, movido por interesses egoísticos? Vamos ver o que o ponto número 2 tem para nós. Deus usa meios não convencionais para lidar com a teimosia humana. Isso está na Bíblia, no livro de Números, capítulo 22, 27 a 31. E a jumenta falou. Mas jumenta pode falar? O animal não é capaz de falar e nem de raciocinar. É evidente que foi um milagre de Deus. Se Satanás pôde falar por meio de uma serpente no Éden, acaso Deus
não pode falar por uma jumenta? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 16, quando eu digo 2 Pedro, é a segunda carta do apóstolo Pedro. O apóstolo nos diz que Deus usou o animal falando com voz humana para refrear a insensatez do profeta. Deus estava ensinando a Balaão, que conhecia o intento de seu coração. O profeta foi faceiro demais com a comitiva, porque estava pensando que a vontade permissiva de Deus o aprovava para amaldiçoar a Israel e receber o prêmio de Balaque. Se percebermos atentamente, no fundo, Balaão estava tentando enganar a Deus, pois Balaque levou o profeta para todos os lados de onde se avistava o acampamento de Israel. Quando ele via que Balaão abençoava a vanguarda, levava-o para tentar amaldiçoar a retaguarda. Quando o profeta pronunciava bênçãos sobre aquela parte do povo, Balaque levava para outra parte. E Balaão se prostrou, isto é, Balaão se prestou a isso, pois nutria a esperança de lançar, nem que fosse uma maldiçãozinha, para ganhar algum dinheiro de Balaque. Que aplicação nós temos para a nossa vida? Será que Deus não está usando algum jumento para tratar com a sua teimosia? Você teria alguma experiência para compartilhar a respeito de algum fato anormal ou não convencional que Deus usou para corrigir sua teimosia? Vamos ao ponto número 3. Quem Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Isto é bíblico. Procure lá no livro de Números, capítulo 23, versículos de 8 e 23. Você vai encontrar. Não se pode deixar de registrar o fato de que, embora Balaão estivesse torcendo para que Deus mudasse de ideia, isso seria impossível. Havia promessas de bênçãos sobre Israel, inclusive uma das mais lindas promessas foi ratificada pela boca de Balaão. Abro aspas. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. E de Jacó sairá o dominador. Confira lá no livro de Números, capítulo 24, versículo 17 e 19. Glória a Deus por seus planos imutáveis e por suas promessas fiéis e eternas. Somente Deus pode castigar o seu povo. E quando o faz, não é para destruir, e sim para corrigir. É certo também que ele estabeleceu que se o seu povo o servisse fielmente, estaria sob suas bênçãos. Porém, se o abandonasse, estaria debaixo da maldição, pelo fato de sair da proteção divina. Há muitas pessoas que ficam preocupadas com palavras de maldição da qual foram alvos. Outros ficam preocupados se feitiço ou macumba pega em crente. Uma coisa é certa: se você estiver comprometido com Deus em obediência à sua palavra, não há o que temer. Você está debaixo da bênção do Deus de Israel. E contra o Israel espiritual de Deus, que somos nós, os salvos pela cruz, não vale encantamento. Agora, é certo que se você está em rebeldia e em desobediência,
também está exposto aos ataques do maligno e sujeito às suas setas. Vamos a uma aplicação mais objetiva para as nossas vidas pessoais. Estando em obediência a Deus, você está seguro debaixo de sua potente mão. Porém, já ficou com medo de alguém que fez um trabalho de feitiçaria contra a sua vida? Por que você ficou com medo? Ponto número 4. O caminho da ganância leva à morte. Vou repetir. O caminho da ganância leva à morte. Eu não inventei essa palavra. Procure lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, e no livro de Números, capítulo 31, versículo 8. Em Judas, no livro de Judas, verso 11, o escritor nos adverte contra aqueles que seguem o erro de Balaão. E na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo também afirma que os falsos profetas seguem o caminho de Balaão. O que isso significa? Que erro é esse? Que caminho é esse? Não é outro senão o de fazer do evangelho fonte de lucro. Preste bem atenção. Como Balaão usava seu dom de profecia para lucrar, para se dar bem, assim temos muitas pessoas com legítimos dons, usando-os para fins escrúpulos, tais como tirar dinheiro dos incautos, manipular pessoas conforme seus desejos e ainda para alcançar posição ou se mostrar como super espirituais. A esses Jesus dirá: muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, Jesus Cristo falando: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Esta verdade dura está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, o Senhor adverte a igreja de Pérgamo por estar seguindo a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a pôr tropeços para Israel. Afinal, o que seria a doutrina de Balaão? Ao fracassar em seu intento de prejudicar Israel mediante a maldição, Balaão recorreu a outro estratagema. Aconselhou Balaque a induzir os israelitas a participar das festas religiosas dos midianitas e a cometer fornicação com eles. Barbaridade, é verdade isso? Então confira lá no livro de Números, capítulo 25. Ele sabia que Deus julgaria essa falta de santidade e assim Balaão conseguiria seu intento perverso. Nada enfraquece mais o povo de Deus do que a mistura com o mundo, do que a falta de santidade. A falta de santidade leva o povo de Deus ao fracasso moral e, consequentemente, em seu testemunho no mundo. Hoje, a título de contextualização, encontramos muitas igrejas se mundanizando, segundo a doutrina de Balaão, dizendo que não há nada de mal-estar inserido na cultura satânica deste mundo. Não são poucos os profetas de hoje a seguir pelo caminho de Balaão. Que pena.
Porém, o fim de Balaão foi sem honra, morto pelo povo de Israel quando este atacou os medianitas. Confira lá no livro de Números, capítulo 31, versículo 8. Os caminhos da ganância, do sincretismo, do hedonismo, sempre serão caminhos de morte. Aplicação. Você consegue identificar pastores, profetas e líderes de nosso tempo que estão seguindo pelo caminho de Balaão? Não deixe se enganar, como disse Jesus. Nem todo o que chama de Senhor e possui dons espirituais entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Conclusão. Balaão representa o crente que cumpre a letra da lei, mas viola seu espírito. Não falaria o que Deus não dissesse, mas queria fazer o mal. Quis que Deus mudasse de ideia e lhe permitisse fazer a sua própria vontade. Então, não podendo amaldiçoar o povo de Deus por palavra, procurou prejudicá-lo ensinando aos midianitas a colocar tropeços diante deles. Balaão é um exemplo do profeta mercenário que deseja negociar com seu dom. Amou o prêmio da injustiça. Confira lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Balaão, em seu trato com os midianitas, exemplifica a má influência dos mestres insinceros, que procuram fazer avançar a causa da igreja, aconselhando a fazer aliança com o mundo e os mundanos. Números capítulo 31, versículo 16 e Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Quão vazio é uma pessoa, o conhecimento de Deus, se não estiver acompanhado do sincero desejo de obedecer-lhe. Porém, aprendemos também que nada pode prevalecer contra os propósitos de Deus, nem contra seu povo. Deus faz com que a ira dos homens o louve. Isso está na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 76, versículo 10. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a você que participou deste estudo. Amém.